Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássico Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. Vazaram áudios do Bolsonaro, o PF vazou, e tem um bando de coisa bombástica, né? Tem o Eduardo xingando o Jair, falando... Começo do vídeo, falar palavrão é feio, né? Enfim. Crianças, tampem os ouvidos. Exato. Vai... Seu ingrato do... Tem o Eduardo Bolsonaro xingando, atacando o Tarcísio, vendo você e se aquecendo pra 2026. Tem o Eduardo sendo atacado pelo Malafaia. Tem um bando de áudio do Malafaia falando pro Bolsonaro o que ele tem que fazer. Cara, loucura. Episódio sério, mas que inevitavelmente vai ser engraçado, né? Porque as cenas que foram divulgadas, né? Não, as cenas que foram vazadas são hilárias, né? Mas acho que esse é o primeiro comentário de qualquer coisa. Cara, que vazamentozinho suspeito, né? Que eu fico pensando, quem foi o juiz que introduziu esse tipo de guerra suja processual no âmbito dos inquéritos? Mas, enfim, vocês sabem o nome dele. Sérgio Moro. É. Enfim, isso foi 10 anos atrás. Foi 10 anos atrás. Cada vez que alguém quebra uma Exato. regra, a tendência é que a regra só volte a ser mais quebrada e quebrada de uma forma mais bizarra. Na época, o áudio que o Moro vazou foi aquele áudio do Lula falando, da Dilma e o Lula conversando por telefone. A Dilma falando, eu não consigo imitar a voz da Dilma, falando pro Lula que ia botar ele na Casa Civil. Aí o Lula agradecia. Tchau, querida. Tchau, querida. É porque eles estavam meio que maquinando, né? Uma forma de... Foram privilegiados pra blindar ele da alcunha do Moro. Exato. Porque o Bessias era meio que o cara, né? Era o cara postar essa porra toda de o Bessias e a AGU, enfim. A vida é engraçada. Mas já como você falou, né? Uma vez que uma regra foi quebrada, de um lado, naturalmente é perfeitamente... É justo, é previsível que o outro lado passe a quebrar também. Mas, cara, o cenário que foi exposto, né? Foi colocado na frente dos nossos olhos é desmoralizante, em primeiro lugar, pra basicamente todas as partes, Exato. A Folha tá fazendo essa análise e é isso, né? O século de humilhação do Bolsonaro, que foi você que cunhou, ele está se concretizando de uma forma fantástica. Tá sendo pior do que eu imaginava, cara. Sim, a única cena que eu visualizei que ainda não se materializou é a raspar a cabeça dele. Que era muito da metodologia da Lava Jato, passava por meio que, tipo... Raspar a cabeça do Sérgio Cabral. Raspar a cabeça do Ike Batista. Era uma coisa meio de iniciação mesmo, de humilhação. Eu não sei se vai vir, né? Cara, mas tá ligado que isso é profundamente medieval, né? Pra caralho. Que os celtas e os francos, enfim, que eram os bárbaros que conquistaram o Império Romano, Sim. Eles tinham essa parada de ter o cabelo grandão. Tipo, só o rei e os nobres altos podiam ter o cabelo muito grande, né? Então, tipo, se tinha meio que uma guerra civil, entre eu e você e eu ganhava, eu raspava o seu cabelo e te mandava pro monastério. Cabelo orgulho em várias culturas, né? Índios americanos também passam por isso. A parada de escalpelar é uma visão mais... Sanção também. Enfim, tem a associação simbólica entre orgulho, poder, força e cabelo. Principalmente o ato de raspar o cabelo. Todo mundo fica feio, né, de cabeça raspada, né? Agora tem o grande psyop do buzz cut. Não, cara, você não vai ficar bonito de buzz cut. Você vai ficar... Cara, ouve de quem já tentou meter essa, enfim. Mas passava por isso. Isso eu ainda não sei se vai acontecer. Mas, de qualquer forma, o cenário todo que foi disposto... Foi bom pra gente entender um pouco dos meandros da briga. A gente tava muito no ramo da especulação. Tava falando, parece mais que esse movimento do Eduardo é mais uma rebelião. Não parece uma coisa muito pensada. Tá difícil conciliar os interesses de todo mundo nessa iniciativa dele. Isso parece um pouco de ressentimento com o Tarcísio. Ressentimento com o próprio pai também. Overall, você é arrogante agora. Mas a gente tava certo, né? Sim. É basicamente tudo, assim. A principal takeaway da vazamento desses gráficos nós estávamos certos. Brincadeira. É verdade, mas isso não é o principal takeaway. Mas eu tô começando a perceber que você tem que ficar sempre falando que você acertou, entendeu? Na internet. Porque aí nego vai ficar, caraca, ele acerta sempre. Exato. Que eu tenho meio tipo um viés de confirmação, assim, que você tem que sair ao pau o seu público. Então a gente tava certo mais uma vez. Pois é, mas é isso. Então, por exemplo, o Eduardo, quando ele fala esse tipo de coisa, por exemplo, eles fizeram uma chamada de vídeo super curta aqui. Isso foi literalmente a imagem que vazou, né? Aí, isso é uma conversa entre o Eduardo Bolsonaro e o pai dele. E aí, literalmente, ele manda essa mensagem. Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360... Ironia, né? Ironia, exato. Estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, pra ver se você vai aprender, né? Pô, já é esquisito falar assim com o seu pai. É tipo, irônico, quero ver se você vai aprender. Depois, enfim, vai tomar no cu, seu ingrato do caralho. Como é que um filho fala uma porra dessa pro pai? Cara, olha só, xingar o pai é feio.
Feio pra caralho, né? Tem que honrar pai e mãe e tal. Mas chamar o pai de ingrato é insano, mano. Sério. Isso foi uma parada que mais bateu em mim, porque assim... Cara, o teu pai te criou, né? Te educou, te fez. No caso do Eduardo, deu carreira, deu cargo, deu tudo. O Eduardo é o que é em muitos sentidos por causa disso. Mas eu acho, cara, que ele deve estar num momento, assim, muito de destempero, né? Sabe? Não, se não fosse o Jair, o Eduardo seria o escrivão da PF até hoje, né? Que seria a polícia. Exato, seria a polícia. O que é um cargo muito bom, assim, mas, pô, é incomparável a influência que ele tem, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Tá bom, tá excelente, mas mesmo assim, muito distante, muito aquém, né? O pai dele tem essa ascensão meteórica, mas essa parada de chamar de ingrato, eu fiquei pensando, será que isso não é uma parada que ele tem entalado dentro dele, tá ligado? Cara, você é um dos grandes defensores que a relação dos filhos com o pai... O Carlos é o que mais idolatra o pai. O Carlos é o que foi quebrado. Sim. O Flávio Esteve ao lado, é o cúmplice. Esteve ao lado, que é o natural do irmão mais velho. E o Eduardo, sendo meio que o irmão do meio, assim... Ele tá em rebelião constante, né? E as pessoas falam essa parada do filho do meio, ele é o que mais tenta chamar a atenção, né? Enfim, eu não acredito muito nessa bullshitagem, enfim. Mas, enfim. Talvez... Filho do meio, por acaso? Não. Eu sou ao mesmo tempo caçula e filho único. Ao mesmo tempo. Enfim. Eu sou ao mesmo tempo filho mais novo. Caçula. E, se você entender uma linhagem agnática, o filho mais velho também, né? Sabe? Caralho, que copada. Mas enfim. Tu é o caçula, pessoa. Enfim, todos os sentidos, né? Mas ok. A parada o Eduardo é esse filho em rebelião, assim, ele tá meio que vivenciando. O Carlos foi quebrado, então ele se submete. O Flávio é cúmplice, é tipo lado a lado, assim, é o filho mais parecido com o pai, o mais amado também, eu diria. E o Eduardo, ele tá nesse meio do caminho, assim, que tipo, não, pai, você não pode vender, não pode trocar o nosso reino por um prato de lentilhas, não. E ele fica nessa loucura, eu acho que ele acaba querendo meio que reverter a situação, ele no delírio de grandeza dele lá nos Estados Unidos, ele acha que ele tá acima do pai, né? Ele meio que replica o tratamento que ele pode ter recebido um dia, eu imagino. Enfim, por outros cortes que eu já vi da relação dos dois, né? O Bolsonaro batia muito na parada de... Eu vou lembrar aqui, um pouco off-topic. Teve uma entrevista dos dois, que o Jair... Eles têm literalmente essa troca. Eduardo, quantos votos você teve pra eleição? Aí ele é o deputado federal. Exato. Caso você não saiba, o Eduardo é o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil. Sim. O Enéas tinha esse recorde, era um recorde bizarro, o número de votos que o Enéas fez. Se não me engano, olha só, vamos ver se a minha memória é boa, alguém me corrija. O Enéas tinha feito 140 mil votos em São Paulo, o Eduardo fez 180, cara. Não, eu acho que era bem mais do que isso, cara. Acho que era aí. Mas que seja, vai ver aí. Checa aí alguém. E aí, Eduardo, quanto você teve? Aí ele, 180 mil, pai. Aí eu já, mentira, você só teve um, o resto fui eu que te dei. Aí, cara, eu vi essa troca, assim, eu me senti um pouco no lugar do Eduardo, falei assim, caralho. O pai dele tá humilhando ele. Um Cronos, assim, torturando o Mar Novo e tal. Eu acho que ele tava meio que revertendo esse jogo, enfim. Sem muitas elucubrações de natureza freudiana, né? Igual o cara fez aí. Fábio Zanini. Fábio Zanini fez um pouco isso também, eu gosto, mas enfim. Pois é. E aí continua as mensagens. Me fudendo aqui, nos Estados Unidos, né? Você ainda te ajuda a se fuder aí. Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, por que você me joga pra baixo? Quem vai se fuder é você. E vai decretar o resto da minha vida nesta porra aqui. Tenha responsabilidade. Então, cheio de... Caralho. Muito chula. Quem é o pai, quem é o filho, né? Meio que ele tá tentando larpar de pai de Jair. Pois é, e aí isso tem muito a ver com o Tarcísio, né? E com o Malafaia, que é toda essa trama. Que é o seguinte, o Eduardo, ele tá muito chateado com a ideia de que o Tarcísio ia assumir a presidência no lugar dele, entendeu? No lugar da família. Então, literalmente, o Eduardo tava tipo, cara, meu pai tá entregando todo o capital político que a gente tem da nossa família em troca de ser anistiado. E, cara, isso não tá bom o suficiente, entendeu? Não, eu tô fudido, porra. Exato, eu tô fudido. Ele vai ser anunciado tudo bem, mas, mano, meio que pra mim, pro Eduardo, era ruim. Isso era uma coisa que a gente comentava muito, que, cara, se o Jair brigasse, é aquilo. Ah, nossa, precisa ser uma briga hercúlea e tal. Não, pode ser uma briga meio falsa, pode ser WWE, assim. Porque muito de política é cena, show, sabe? É teatro. Show. Mas o Jair tinha que brigar pra ele poder manter a postura
dele perante meio que o eleitorado, perante os fãs dele, de que, cara, eu tô aqui brigando contra o sistema. Na medida que o Jair meio que entrega tudo ao sistema, vai lá pro STF, faz piadinha com o Alexandre de Moraes, chama ele pra ser vice da chapa, pô, cara, isso fica muito feio pra família. Pro Bolsonaro, dado que ele tá velho, ele meio que tá pra se aposentar, morrer, meio que foda-se, sabe? Vai voltar pra roda do Samsara, a inescapável. Agora o Eduardo não, o Eduardo ainda tem meio que uma vida inteira pela frente dele e tal. 40 anos, já. Exato, ele tinha muito o que perder com o Jair meio que de jogar a toalha. E aí, realmente, cara, o que passa a impressão é que essa nossa análise com o que motivou o Eduardo tava meio que certo. O Eduardo tava vendo o pai dele entregar todo o futuro político da família pro Tarcísio, e o Eduardo tava tipo, não. Essa porra é minha. O sangue é meu, não é do Tarcísio, não. Uma coisa meio, enfim, guardada as devidas proporções, sabe? No filme do Gladiador. Cara, eu ia estar pensando nessa porra. O Eduardo é tipo cômodo, cara. O Eduardo é o cômodo. Ele tem os olhos claros do Joaquim Phoenix, né? Exato. Enfim. O Jair é o Marco Aurélio, que é a parte mais bizarra da comparação. E o Tarcísio é o Maximus Decimus Meridius, né? O espanhol. Que, enfim, pra quem não viu o filme, veja, mas a ideia é... Quem não viu o filme, eu não posso falar. Tinha um imperador velho, sabe? Tava meio que tendo que se aposentar e tal. E é um cara negligente com os filhos, tinha uma relação meio esquisita com os filhos. Com os filhos. E aí, na hora de se aposentar, ele meio que tinha uma escolha. Ele podia botar o general dele mais brilhante, sabe? Sim. Meio que o sucessor espiritual dele. É a sucessão romana, né? Você adota o mais notável e ele faz dele teu sucessor. Exato. Ou então ele podia escolher o filho, que era o Cômodos, no filme é o Joaquim Phoenix, que era meio, sei lá, cara meio esquisito, meio traíra, assim, sabe? Cheio de negociatas e tal. De novo, essa comparação é falha em várias formas, porque principalmente o Jair Bolsonaro não é o Marco Aurélio. Ninguém encarna verdadeiramente o respectivo arquétipo no filme, assim, mas é um plot mesmo de... Mas é porque é um plot de mérito versus sangue, né? Isso é, tipo, um dilema profundamente romano. Aparece no filme. Quem não viu, pô, por favor, né? Melhore, cara. Assista, é um dos melhores filmes já feitos pela história da humanidade. Mas eu concordo com você, pessoa, que meio que tava o Bolsonaro, e até um áudio, uma mensagem um áudio que eu não sei se a gente vai necessariamente mostrar, mas ele fala assim: Eduardo, para de bater no Gilmar. Entendeu? Eu tenho entrada com os caras no STF e eles estão preocupados com a tarifa. Então, ele tá numa coisa assim: Eduardo, para de comprar briga com todo mundo. Que era um comportamento que a gente mesmo tava questionando, tipo assim, caralho, se o Eduardo continuar xingando todo mundo, ele vai voltar pra quê aqui no Brasil? Exato. Por exemplo, na pretensão dele de voltar pra eventualmente ser presidente, né, que aparentemente era o que ele queria, cara, ele tava brigando com tipo, Nicolas Ferreira. Cara, pelo amor de pra Deus. Quê? O Nicolas é tipo um dos caras mais populares do teu movimento e tal. Tipo... Talvez o mais, tá? Já talvez tem um o argumento mais, pra pois isso. é. Cara, estranho, né? Pô, você precisa de aliados pra governar. O que tava aparecendo... Tava o Eduardo e o Paulo Figueiredo lá na Flórida só, mano, atirando pra todos os lados, assim, só fazendo inimigos. E isso se confirma um pouco, né? Não, pra caralho, se confirmou total, assim, o Eduardo com certeza tá lá, ele tá passando uma faceta de seriedade. Pra quem tá olhando com cuidado mesmo, percebe que ele tá meio doidinho, sabe? Não, mas ele tá meio que riding the tiger pra caralho. Pra caralho. Mas eu acho que... Tipo, riding the tiger, a ideia é tipo, você poderia ride um cavalo, né? Sabe? Você poderia montar um cavalo, que é um animal que você consegue controlar. Se você montar num tigre, cara, você tá só indo lá tentando mexer. Você tá sem controle total. Você tá montado, mas você não tá montado num cavalo, você tá montado numa porra fora do seu controle. Até que ponto você vai conseguir montar, né, também. Até que o tigre só não vai te devorar, né, etc. Mas... É porque a família, no geral, é muito boa em articular esses sentimentos, assim, da massa que acompanha eles. Então, recentemente, o Eduardo, vestido de americano, né? Tava lá com o chapéuzinho o bonezinho do Pro Base Shop, né? Que é uma loja de artigo de pesca super tradicional dos Estados Unidos. E postou uma foto chorando, falando, pô, pai... Tudo que eu faço é pelo Senhor e eu ainda vou te ver livre novamente, vou voltar pro Brasil pra te ver livre novamente, ou é a última coisa que eu vou fazer, etc. E aí isso revela que, enfim, é tudo um teatro, é uma família profundamente teatral. Nos bastidores, o Eduardo tá tipo, você é um ingrato do caralho, seu filho da puta, você vai me fuder aqui e tal. E aí, pai, eu vou te libertar de novo. É só isso, é o tipo de coisa que faz a gente criticar e ficar um pouco distanciado do Bolsonaro. Porque esse show é pra peão, cara. Não dá pra comprar. Cara, mas eu nem sei, sabia? O que eu penso sobre isso é tipo, cara, política, quando chega nesse nível assim, é foda, mano. É foda, sabe? É tipo, cara, todo mundo tentando te puxar de todas as formas.
Até a tua família meio que vai ser destruída se você tiver meio que... Se você tiver verdadeiramente no olho de Sauron da parada, que é onde o Bolsonaro tá, cara... Se prepare porque vai ser uma vida de sacrifício, assim, entendeu? Pois é, ele tá vivenciando isso nos últimos dias dele, né? Também os áudios revelaram um pouco do estado de saúde do Bolsonaro, né? A gente sempre comentou aqui, cara, eu acho que... Tô com crise de soluço aqui, Malafaia! Enfim, a gente sempre comentou que, cara, talvez o Bolsonaro esteja um pouco mal demais já, né? Talvez ele nem tenha essa... Tipo, talvez o cara só esteja tentando morrer em paz, sabe? Tipo, Bolsonaro, quais são os seus objetivos de trabalho? Morrer em casa, cara. Eu quero morrer em casa. E talvez, nessa tal crise de soluço que dura dias, etc., o Bolsonaro parece bem desanimado em todos os áudios. Tá sempre falando baixo, tá sempre falando com uma modéstia muito cristã, até meio tipo, pô... te pedir um favor aqui, pedir uma opinião aqui. E aí nisso eu acho que vale a pena entrar no Malafaia também, né? Que aparentemente é uma das grandes figuras, assim, do backstage bolsonarista, né? Então, parte do vazamento também foi o Malafaia falando que o Eduardo é um babaca pro Jair, o que eu achei interessante o fato que foi isso que a PF / o STF / o Xandão, quem quer que tenha sido, escolheu vazar, porque claramente... Os vazamentos foram selecionados. Ah, né? caralho. Tipo, não tem vazamento de mensagem do Jair com o Tarcísio, por exemplo. Sabe? Nem com o Malafaia com o Tarcísio. Nem com o Eduardo Tarcísio. O nome do Tarcísio saiu intocado dessa porra toda. Então, é interessante eles escolherem vazar áudio de 3 pessoas, que é Jair, Malafaia e Eduardo. Então, eles têm um interesse em meio que criar um racha entre esses 3 caras. Eu acho que isso diz muito sobre a posição do Malafaia dentro do movimento. E eu achei que a resposta do Eduardo a isso foi boa, né? Porque é aquilo, o Malafaia gravou um áudio pro Bolsonaro falando que o Eduardo é um babaca. Cara, sinceramente, eu acho que nesse meio, sabe? Esse tipo de coisa você tem que relevar. Se você levar pro pessoal o fato que um cara te chamou de babaca e tal, cara, puta, provavelmente... os ânimos estão muito aquecidos, né? Exato. Mas eu acho, pessoa, que... Mais do que tudo, cara, eu acho que o Tarcísio saiu bem, na verdade. E o Tarcísio vai ser forçado a se afastar um pouco. Né? Não vai dar mais pra ficar aquela falsidade, etc. E vai... Bolsonaro, tamo junto aqui. Você sabendo que nos bastidores... sei lá, tem um anjo e um diabo no ouvido do Jair, né? E os dois estão falando do Tarcísio, sabe? Quem é o diabo, quem é o anjo? Eu não sei, né? Malafaia é o anjo, vai. Porque ele é um homem de Deus, o Eduardo é o diabo. Os dois estão aqui no ouvido do Jair, os dois estão falando do Tarcísio, os dois estão falando merda do Tarcísio. Entendeu? Em muitos sentidos. Os dois que têm propostas de... Tem propostas mais... Não são de revolução, mas são mais revolucionárias. O Eduardo tá tentando uma via estrangeira, um lobby pra quebrar o Brasil, cercar o Brasil, gerar temor em Brasília. E o Malafaia tá tipo, pô, Jair, você tem que ser resistência aqui dentro, cara. Exato. O Silas Malafaia representa uma alternativa nacional. Jair, compra a briga, a gente tá forte, tem que ficar firme, não pode e modular o discurso do Bolsonaro pra forçar a anistia de todo mundo, que vai ser um grande triunfo político teu. Esses dois estão, tipo, pedindo pro Bolsonaro passar a marcha, e o Bolsonaro, na verdade, tá olhando pro Tarcísio. Tô com crise de soluço aqui. E tá olhando pro Tarcísio, assim, o Tarcísio tá do outro lado da sala, os dois estão falando merda aqui, e o Tarcísio sabe. Acredito que saiba. Ele sabe, pô. Sabe. Agora ele sabe, né? É óbvio que o Tarcísio tem alguma noção disso, porque o Tarcísio pediu pra ir visitar o Bolsonaro na prisão domiciliar dele lá em Brasília, entendeu? Então, nesses áudios, passa a impressão de que, caraca, tem o Bolsonaro, tem o Malafaia, tem o Eduardo, eles estão fazendo várias maquinações políticas e o Tarcísio é uma figura externa. Não é, obviamente que a mensagem do Tarcísio com o Bolsonaro no celular dele não vazaram porque não tinha interesse do vazador, cara. Não vazaram pra preservar a candidatura dele em 2026 e eu acho que, na verdade, cara, o Tarcísio ficou parecendo limpinho perto dessa porra toda. Mais do que isso, ficou parecendo um bom cristão, né? Que é o cara que é, tipo, atacado e você nunca vê ele rebatendo, ele tá, tipo, acima disso tudo. Eu acho que vai estressar as relações dos dois daqui pra frente. E os impactos... Você acha que vai mesmo? Eu não sei, sabia? Não vai estressar, mas eu acho que o Tarcísio já tá fazendo um movimento de afastamento. Eu acho que vai estressar as relações do Tarcísio com o Malafaia, cara. E com o Eduardo, que já tava com o Eduardo já tava uma merda, entendeu? Mas eu acho que com o Jair um pouco também, sabe? É porque ele já tá fazendo esse movimento meio de afastamento. É uma coisa bem um pé lá e um pé cá, né? Mas a questão das tarifas já jogou ele um pouco pra fora. E o Eduardo conscientemente fez isso, né? E ainda depois falou, não, ainda vou bater nele de novo. E aí agora meteu do pau no Tarcísio, caralho, xingando pra caralho, o pai dele ouvindo, etc. Eu acho que aquela... Escândalo de família, que aí depois você não pode mais agir da mesma forma. Sei lá, adoro lembrar sobre isso. Dória, vazado de Palmora. A família dele, depois, quando desapareceu publicamente, nunca mais conseguiu mostrar a mesma normalidade. Até que ponto a família do Bolsonaro foi normal. Mas aí o Tarcísio, eu acho que
Não sei, cara, eu acho que talvez seja um revés grande, assim, em termos de capital político do Bolsonaro. Porque a gente tá gravando muito cedo, eu não sei o quanto repercutiu. Quando chegou no Brasil Profundo, nos grupos lá do Bolsonaro, nos grupos do Silas Malafaia. Sim. Ele reagiu, o Silas, por exemplo, eu nem acho que ele se queimou nessa porra, cara. Não, eu acho que ele saiu muito bem, Ele inclusive. pareceu muito forte também. Pois é. Mas vamos ver aqui a resposta oficial, meio que do Eduardo ao Silas Malafaia, que foi o seguinte, ele gravou esse vídeo lá da casa dele. Ele tá em Miami ou tá em Orlando? Ele tá na Flórida. Vamos ver o vídeo. Tem circulado aí uns áudios do pastor Silas Malafaia, né? Vazaram, mais uma vez, através do Fishing Expedition, né? Pegam o celular do Bolsonaro, vazam. Sempre achei a palavra Fishing Expedition engraçada, sabe? Parece Fisting Expedition. Mas... Enfim. O que interessa, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos. Sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E, diante disso tudo, tô aqui para dizer o seguinte: pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia, ou pensando que é igual ao Brasil, que é depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. Então siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor, igual a mim, tá preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Bola pra frente, vambora. Sabe, é isso. Isso é uma resposta ruim? É, mas meio que é boa também, sabe? É tipo, cara, vamos lá. Mano, são os nossos inimigos, eles estão tentando separar a gente, mas a gente tá junto. Mostrou unidade agora. Eu vi algumas pessoas argumentando que aquelas mensagens podem ser relativamente antigas, né? Podem ser referentes ao princípio dessa questão toda. Elas não estão marcadas temporalmente. Ah, não, mentira. Algumas estão até marcadas temporalmente, não tomar no cu. Vamos ver, cara, se tem a data desse negócio. Foi recuperada 25/07/17. Não, mas foi a data que foi recuperada, né? A mensagem original foi 15 do 7. Né? Então foi semana passada, bem recente. Né? Pois é. Não, então... semana passada não. Tem pouco mais de um mês, na real. Mas é recente, de qualquer maneira. É, né? Tem um mês de distância. Enfim, é aquilo, né? O cara tem que voltar a encenar. Por dentro eles brigam entre si, mas a distinção clara na política tem. É um teatro, né? É um teatro também. Você tem o que você mostra pro público, aí você tem os bastidores. No bastidor, um odeia o outro, um xinga o outro, um come a mulher do outro. Mas você não precisa saber. Pois é. E eu acho que vale a pena tocar pelo menos alguns dos áudios aqui do Malafaia com o Bolsonaro, porque você vê, eu fiquei impressionado porque, cara, tem um contraste muito grande entre o grau de energia e o grau entre o Malafaia e o Bolsonaro. O Malafaia tá muito tipo, cara, Bolsonaro, você ainda tá numa posição muito boa pra brigar, cara. Tipo, é aquilo, não é você fazer uma briga burra, mas, pô, você não pode meio que se mostrar rendido, você tem que ficar posturado e tal. E o Malafaia fica falando isso e o Bolsonaro dá as respostas sempre mais meio que deprimidas possível. O que bate com a entrevista que o Malafaia deu meses atrás pra alguma emissora, eu não me lembro qual foi, falando que o Bolsonaro tá deprimido. Isso não tem pra falar. Talvez ele literalmente tá deprimido, cara. E o Malafaia tá tentando meio que levantar a moral dele e, cara, tá difícil, entendeu? A gente já zoou um pouco, cara, que assim que o Malafaia falava do status do Bolsonaro... Ele fala assim, cara, Jair, liga pra mim, chora. Ele deu essa declaração, existiu. Chora por 10 minutos antes de começar a falar. Eu tava assim, primeiro, caralho. Primeiro, porra, chorar 10 minutos, que isso, paizão? Segundo, se consola com o Sila, né? Coloca ele numa posição de extremo poder, meio que um pai espiritual do Bolsonaro. As pessoas já estavam comparando ele com o Rasputin, né? Exato, foi como a Folha colocou. E eu acho que faz total sentido, assim, né? O que me surpreendeu, muitas coisas sobre o Silas Malafaia me surpreenderam, tá? Pra mim, ele é um dos players mais interessantes, assim, dessa porra toda. O cara é uma grande liderança de um país que existe dentro do Brasil, um país onde... Evangelistão. Exato, um país... Tão temido evangelistão pela esquerda. A igreja dele não é nem tão grande pelo pouco que eu pesquisei, sabe? Não tem tantos fiéis. Mas ele é uma liderança grande do movimento. Um dos grandes, né, porra? A igreja maior é do Edir Macedo, né? Isso. Mas, enfim, ele é uma liderança muito grande, tem muita entrada com as outras denominações também. Ele faz mais esse papel lá e cá, assim, né? Então é um país onde só se ouve música gospel, onde as mulheres não cortam o cabelo, se vestem com roupas que só deixam as mãos e os pés expostos. É um país onde as pessoas só se informam por WhatsApp. É um país onde as pessoas raramente acessam a universidade. É um país onde as pessoas contribuem 10% flat, assim, pra igreja. Enfim, é um país bem diferente que existe dentro do Brasil. É maior do que a Romênia, tá? A Romênia tem 19 milhões de habitantes. Enfim. E ele cara, é quase um líder militar, assim. Eu não imaginava que no foro pessoal ele era um cara tão
tão marcial, assim, tão, sabe, tão regido por Marte. Quando ele discursa, ele é claramente o cara exaltado pra caralho. Isso eu sabia. Quando ele prega, ele é aquela voz desafinada dele, a gente até zoou. Ele é assim no privado, cara. Eu achei impressionante como que ele pensa de uma forma estratégica meio que o tempo inteiro, sabe? Também. Ele, mano, é isso. As coisas que ele tá fazendo não é exatamente por convicção o que é certo e o que é errado e tal. Não, é só tipo, cara, ó, a gente tem um objetivo, a gente tem que cumprir esse objetivo e tem tudo que serve isso, sabe? É. E, enfim, eu achei bem interessante. Vamos ver Ele é mais desses áudios aqui. Ele é inteligente, é. Ele é, porra, tá dando voltas no Bolsonaro. Ó, vamos assistir o áudio. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô. Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar pra conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Bem chulo também, né? Tump, né? Tump. Tipo... Toda arrombada que o Tump deu, tipo, caraca, mano, calma. Você, com o Brasil é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Eles estão Deus tá contigo, compadre. Isso foi pica. ferrado. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Vão ter que sentar no colinho. Vou ter que sentar no colinho. Haha. Enfim, ídolo. Pô, Malafaia, você tá meio empenhado pelos ouvidos. Então, acho que eu mandei alguém negociar com encarregado de negócio. Eu tenho contato direto, porra. E sei que o cara não cede, não adianta, tá certo? Quem foi negociar, perdeu tempo, ok? Você vê a diferença de energia, né? Mais pra frente fica pior, assim. O que ele fala do soluço puta, de fuder, assim. Ó. Eu odeio. Se eu falar qualquer coisa, dá problema. Você pode ligar pra mim na imagem. Você tá falando, tô aqui com a imagem do Bolsonaro. Tá mandando um abraço pra todos vocês. E parabenização. Aí você pode, porque você fala, né? Enfim, esses áudios aqui são mais sem graça. Isso aqui foi horrível, cara. Era basicamente o Malafaia pedindo pro Bolsonaro falar, tipo, cara, ó, você tem que gravar um vídeo, Bolsonaro. Porque eu gravar, as pessoas me ouvem e tal, mas, pô, cara, você é o cara, mano. Sabe, não tem nenhuma pessoa no Brasil com o mesmo grau de poder, meio que midiático, de mover as massas, etc, do que você. Então, cara, tem que ser a tua imagem. O Malafaia tá falando isso, o que é óbvio. E é muito relevante do ponto de vista estratégico para essa briga política. E essa foi a resposta do Bolsonaro, cara. Motivo pelo qual ele não queria gravar um vídeo. Malafaia, eu tô com uma crise de soluço. Cada 3 segundos um soluço. É impossível gravar qualquer coisa. E essa crise tá comigo há dias, tá ok? Se por acaso acalmar aqui, eu faço. Entendeu, mano? Ele o cara fala- tá de sacanagem, né, Ele cara? fala tá ok no foro privado também, o que é meio impressionante. Por exemplo, aqui continua o Malafaia, né? E aí, não vai... Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa pra botar uma bola quicando pra você. O Trump, né? Até ele lá. Eu conversei ontem com quem tá lá e com quem fala com o assessor de Donald Trump todo dia. Eu quero ver uma reação de Bolsonaro e dos outros. Claro que você não vai arrumar briga com o STF, mas você pode até colocar isso. Nós não queremos ver o Donald Trump com sanções sobre ministros e suas famílias. Tu vai ficar bonito, dando uma de bacana ainda. Tem que tirar de Lula. Ele sabe jogar nisso, presidente. Ele dobra a aposta. Só quem pode parar Lula é o STF. E trazer à baila a questão da anistia. Você sim. Você é a maior voz sim. Me desculpa. Discordo de você. Você não vai xingar STF. Você não vai esculhambar Alexandre de Moraes. Entendeu? Então ele tá literalmente orientando. Cara, ó, você tem que falar, mas você não é pra falar um discurso retardado. Você tem que falar um negócio bem específico aqui pra levantar a moral dos seus apoiadores na administração do Trump pra meio que pro exército continuar movendo pra frente com moral, né? Mas você pode se colocar sim e deve. Olha, minha gente, a questão da tarifa de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com liberdade e justiça. Eu não quero ver retaliações sobre ministros do STF e suas famílias. Eu não quero ver isso. É só resolver a questão da anistia, que isso acaba. O discurso não é teu, não é meu, não. Eu falo isso, é 1. Você falar isso é 1000. É o grau de peso. O meu grau é 1, o teu grau é 1000. Então me desculpa, discordo de você. Não, vai me desculpar. Que história é essa? Quem é que pode falar isso, rapaz? Quem é que é mais apropriado com inteligência, saber colocar uma coisa bravata? Que Alexandre vai pra cadeia mesmo, tem que arrebentar. Aí é bobagem. Você, como um estadista, você tem que dizer: eu não quero ver tirar de Lula.
A questão não é econômica, a questão é liberdade e justiça contra essas pessoas presas, essa injustiça contra mim, esse golpe que não existiu. Esse é teu discurso, presidente. Eu não quero ver ministros do STF, nem suas famílias serem retaliadas. É só resolver a questão da anistia, que o problema está resolvido. A questão não é econômica, você que tem que dizer isso. Eu digo, e estou falando, é só pegar meus vídeos. E segunda, falo de novo. Agora, tu quer comparar minha voz com a tua? Dizer que você não tem que falar? Não faz isso comigo não, queridão. Pra terminar, não errei uma contigo e não tô errando de novo. Posso falar? Esse conselho era muito foda. Era bom conselho. Pô, se o Bolsonaro tivesse ouvido isso, talvez o framing da... Teria sido completamente diferente. Exato, o framing dos dos debates, a chegada da tarifa, porque do jeito que tá, quem pautou o que são as tarifas foi meio que a mídia e o STF do lado do PT, Sim. que dá a entender que, tipo, pô, o Eduardo Bolsonaro tá meio que tentando tacar fogueira na floresta, que são palavras do próprio Eduardo, puta que pariu, né? Pra salvar a família dele. Então é um framing ruim. Com Mas certeza. se fosse o Bolsonaro falando isso, não é econômico, não é nada disso. É anistia, é justiça, o caralho. Até que ponto é, até que ponto não é? Pouco importa. O discurso era pra ter sido, cara, uma coisa muito simples. Era tipo assim, cara, o Trump não tá pedindo. Essas tarefas são sobre liberdade e justiça. O que o Trump tá pedindo é o mínimo, entendeu? Se o Brasil não quisesse tomar duras penas, tem que fazer uma coisa muito básica. Tipo, entrega agora, não tem como, não tem negociação. Não é sobre economia, não é sobre BRICS, não é sobre nada, é sobre soltar as pessoas, etc. Se tivesse chegado com isso, com os porta-vozes do Bolsonaro todos trabalhando, teria sido completamente liderado diferente. por ele, né? Agora já é um debate sobre BRICS mesmo, entendeu? Pois é, aí, enfim, continua o Malafaia. Olá, presidente, tudo bem? Você sabe que amigo é aquele que fala que o outro está com mau hálito. Eu aprendi esse ditado há muito tempo atrás. Tem que ter muita intimidade para dizer que o outro está com mau hálito. Quando eu falo coisas e te questiono, eu acho que você é um cara muito inteligente e já fez a leitura. Eu não faço isso porque quero... Fazer amigos e influenciar pessoas também, o Malafaia leu esse livro, leu 48 Leis do Poder, leu a porra toda. Manipulador do caralho, né? O Quero te Bolsonaro tá detonar, igual um pato. ou porque eu tô contra você. Não, muito pelo contrário. Eu quero uma solução e uma saída para você de toda essa injustiça, ok? Mas deixa eu te falar. Número 1, não aceite falar em qualquer veículo. Me desculpa. 4h30 da tarde, nessa porcaria desses caras, você tem que ser seletivo para isso. Por exemplo, Metrópolis, os caras mais acessados hoje no país. E que tem cara contra você. Abraço, André Childers. Pois é. Eu sei cara a favor seu, né? O Metrópolis tem essa coisa boa, ele tem os dois lados. Então, lá era um lugar para você falar, e a hora é fundamental. Tem que ser depois de 18. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio. E você vê, né, como que a concepção estratégica do Malafaia é bem operacional também. Tipo, não. Até 4h30 não é pra você falar, você tem que falar depois das 18 horas, entendeu? O cara, mano, eu fiquei genuinamente impressionado, assim. Tipo, eu não duvidaria que ele era um cara hábil, né? Hábil pra caralho. Mas, porra, ver assim como... É melhor do que eu imaginava. Tarcísio. Porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara tá fazendo. Você podia até, é um direito seu, eu não nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Tá vendo como que... É isso, o Eduardo falou, tamo junto, pastor, porque talvez o Malafaia e ele conversem sobre isso, sabe? Seja tipo, cara... Porra, Eduardo, eu tô falando pro teu pai justamente não te criticar, entendeu? Pra você ver como uma coisa muito complexa. Tipo, não dá pra você pegar nada disso meio que at face value, né? Porque é tudo muito... tem lado teatral, tem um tentando meio que manipular o outro pro discurso ficar alinhado e tal. Sim. É muito mais complexo do que parece. Agora, você batendo no teu filho, que tá fazendo um trabalho junto à autoridade, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump tá fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente, escuta-me, por favor. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump. Ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes. Censuras, centenas de censuras secretas, ilegais, a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador. Até a imprensa está botando coisa. Vou te mandar aqui um banner. Sabe? É uma delação ambígua. Tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes. E ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes. Ele disse que a Polícia Federal, o delegado tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus, você não grava nada. Isso aí a gente transforma em manda lá. Para o Donald Trump dizer qual é a ação dele. Que a ação dele é contra essas ilegalidades do Brasil, que também está atingindo cidadãos americanos e empresas americanas. É isso. Desculpa, é minha simples opinião, é apenas a opinião de quem quer ver o melhor para você. Agora, você é que decide, você é que faz suas escolhas, ok? É apenas isso que eu queria falar. Um abraço, Deus te abençoe. Pois é. Enfim, quase é isso, um pai, né?
Quase um pai. Cara, a aula de estratégia midiática política do Malafaia no Bolsonaro, o Bolsonaro não seguiu porra nenhuma, né? Que mostra quão desmoralizado ele tá. Eu acho que fica um pouco claro também que apesar do Malafaia ter falado que o Eduardo é um babaca e o caralho, eles meio que estão juntos no sentido que os dois acreditam que o Jair tá desmoralizado e que o Jair deveria estar brigando um pouco mais. Talvez o Eduardo é ainda mais exaltado do que o Malafaia, mas os dois aparentam estar insatisfeitos com essa palmolice do Bolsonaro. Eles querem o Bolsonaro 2026, né? Eu acho que, assim, aí a relação dos... O Eduardo definitivamente tem problemas com a candidatura do Tarcísio em 2026. Pra mim, o Silas Malafaia não ficou claro exatamente como ele se relaciona com o Tarcísio, né? Provavelmente melhor do que o Eduardo, né? Tanto que ele tá no Brasil e tal, e tanto que ele é um cabo eleitoral muito importante para qualquer campanha de direita hoje. Mas, enfim, é a ver, cara. Essas tramas pessoais, eu acho que elas mais revelaram um pouco do... Foi roupa suja sendo lavada na frente de todo mundo, entendeu? Eu acho que como sinal, pra onde isso aponta, qual é a realidade dos fatos, como é a relação do Silas Malafaia com o Eduardo, ou do Eduardo com o pai, a gente viu que é mais feio do que parece. E que narrativamente a coisa é muito menos consciente do que parecia. Agora, martelar, não é isso agora, esses dois são assim, esse tal é tal, aí eu acho que é uma coisa muito complicada. Pra mim, o que é mais interessante de tudo, além de toda a picuinha, né, a degradação do nome do Bolsonaro mais uma vez, né, ela vai perder, de novo, acho que vai impactar impactar a popularidade dele mais uma vez, cara, tática manjada de vazamento. Voltou, né, ou seja... Uma vez que aconteceu agora, espere mais, né? E a outra, Tarcísio preservado nesse todo, me diz que ele tá muito bem arranjado perto de quem vazou, entendeu? Então isso não deixa de ser um sinal pro Tarcísio 2026 também, né? Pois é, mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi o episódio de hoje. Entra no site www.novosclasses.com.br, lá tem conteúdo extra gratuito e pago se você quiser apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 12 e outro de 25, com nossos conteúdos, os melhores conteúdos, mais filosóficos, mais históricos, mais aprofundados. É uma forma de você apoiar o nosso canal, o nosso trabalho que sai todo dia aqui no YouTube. Exatamente, a gente faz live meio-dia na Kik, o link tá na descrição, a gente lê textos filosóficos e comenta, parecido com o Novos Clássicos Show, mais filosófico assim, a gente lê livro do Aristóteles, lê livro do Nietzsche, vê vários autores modernos, então é bem legal. E nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos, eu roubei o arroba do Pessoa, valeu. Muito obrigado.